Olá, o Estado vai à caça dos devedores do IPVA. São mais de 268 milhões não pagos aos cofres públicos. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. O reduzido efetivo de policiais civis, atualmente são 76 aqui na região, associada à quantidade de aposentadorias previstas até o fim do ano de 2016, assombra a 19ª Delegacia Regional de Polícia, que tem sede aqui em Lajeado. De acordo com o titular, o delegado João Antônio Merten Peixoto, 22 policiais irão se aposentar até o fim de 2016 e não há atualmente nenhuma previsão de reforço no efetivo. Segundo o delegado, existem 650 policiais que passaram no concurso da Civil, aguardando a capacitação no Estado. No entanto, nenhum foi chamado e nem o concurso de formação na Academia de Polícia teve início. Com a redução de policiais, as delegacias de Fazenda Vila Nova, Paverama, Nova Brécia e Mussum podem fechar. Ao todo, o Vale tem 18 delegacias de polícia. O trabalho dentro desses cartórios concentra-se no andamento dos inquéritos policiais. Em Lajeado, por exemplo, tem mais de 6 mil inquéritos parados por conta da falta de servidores. Outro problema, segundo Peixoto, está nas diligências feitas por policiais. Quando há que se cumprir um mandado de busca, pelo menos 3 policiais são precisos para ir até o local. Em Taquari, por exemplo, tem-se a seguinte situação. Para não fechar a delegacia de Itabaí, um policial de Taquari foi transferido. Eram 4 ao todo. Agora, quando é preciso realizar uma busca, a delegacia fecha o atendimento em Taquari. E 2 jovens que estavam junto a um automóvel Punto foram assaltados por volta das 8h40 da noite desta segunda-feira no centro de Imigrante. Conforme a Brigada Militar, as vítimas estavam na rua Getúlio Vargas, em frente a um restaurante, quando pelo menos 3 assaltantes chegaram em um veículo sedã de cor prata. 2 criminosos desceram com um facão e anunciaram o assalto. E, de acordo com a Brigada, os bandidos tentaram roubar o Punto e o Punto de um dos rapazes, mas com um corta-corrente foi impedido de que levasse. Eles fugiram com 2 celulares das vítimas. O policial foi acionado, mas não conseguiu interceptar os criminosos. Durante o assalto, um homem passava pelo local com seu cachorro e presenciou o roubo. De acordo com a polícia, um dos homens investiu contra a testemunha, sendo mordido pelo animal. Dele, nada foi levado. E uma loja de departamentos do centro da cidade foi arrombada durante a madrugada desta terça-feira. De acordo com a Brigada Militar, o estabelecimento na rua Dr. João Carlos Machado teve a vitrine quebrada com pedras para o furto de diversos produtos. O policiamento foi acionado por volta das 13h40 pela gerente da loja, depois de o alarme disparar. Segundo a Brigada, ninguém presenciou o crime e a ação foi rápida. A direção da loja irá fazer durante o dia um levantamento do que foi levado para registrar na ocorrência policial. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento serão entregues à polícia para tentar identificar os responsáveis. E 2 homens foram presos pelo pelotão de operações especiais da Brigada Militar de Lajeado por volta das 5h20 da tarde da segunda-feira. Foi no bairro Conventos, com um revólver furtado e toucas ninjas eles estavam. Estavam também com uma Fiorino, com placas clonadas e o chassi constava como furtado em Novo Hamburgo. A guarnição estava em busca aos autores do roubo da carga de cigarros ocorrido na manhã da segunda-feira no mesmo bairro e fez a abordagem do veículo na rua Reinaldo Fernando Goetz. O caroneiro estava com um revólver de numeração raspada na cintura. Em revista Fiorino, os policiais encontraram 2 toucas ninja, um par de luvas, um machado, 2 pés de cabra, um aparelho que bloqueia o sinal de rastreamento da carga e celulares, e além de materiais que possivelmente seriam utilizados para cometer crimes, se acredita.
A dupla de 44 e 35 anos, moradora de Novo Hamburgo, foi encaminhada para o registro do flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Polícia de Lajeado. Depois, recolhida ao sistema prisional. E uma blitz ao longo desta terça-feira em Porto Alegre marcará a ofensiva da Receita Estadual no combate à inadimplência do IPVA. Com operações também em pelo menos outras 6 cidades, a iniciativa busca identificar automóveis, caminhões e motocicletas que estão transitando com licenciamento atrasado. De uma frota de 3.850.000 veículos sujeitos à tributação, 637 mil estão com IPVA 2015 vencido, o que equivale a cerca de 268 milhões de reais em arrecadação. Os números da inadimplência foram atualizados pela Receita e representam em torno de 10% da previsão inicial de recolhimento de 2 bilhões 670 milhões com IPVA neste ano. Do total arrecadado, 50% são creditados diretamente em favor das prefeituras. Além da capital, equipes da Receita realizam barreiras em Gravataí, Caxias do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana, Erechim e aqui no Vale, em Lajeado. Apenas em Porto Alegre, mais de 100 mil veículos estão com imposto atrasado, o que significa 54 milhões e 700 mil reais que deixaram de ingressar nos cofres públicos. A frota total tributada em Porto Alegre é de quase 600 mil veículos. O motorista que trafegar sem o certificado de registro e de licenciamento do veículo estará cometendo infração gravíssima, com risco de multa de R$ 191,53 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Se for flagrado durante as blitz, terá custos ainda com a remoção do veículo. Neste caso, a liberação ocorre apenas depois de regularizada todas as pendências do veículo. As blitz serão repetidas em outros municípios na próxima semana. Após essa etapa, a Receita ainda encaminhará aviso a quem deixou de pagar o IPVA dentro dos prazos, uma vez que o calendário anual se encerrou na semana passada. Por último, será feita a inscrição dos proprietários de dívida ativa para a cobrança judicial. E o inquérito relativo à morte de Rudimar de Oliveira, de 34 anos, ocorrida em maio deste ano, foi remetido à Justiça nesta terça-feira. A Polícia Civil apurou a autoria do crime e indiciou o homem que teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Um segundo suspeito, no entanto, não foi identificado. Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Lajeado, Juliano Fernandes Stoube, o homicídio foi motivado por desavenças anteriores relacionadas a crimes que foram supostamente cometidos por Oliveira com outras pessoas moradoras de Teutônia. O homem já tinha sido vítima de um atentado em abril do ano passado e, na época do assassinato, cumpria pena no regime aberto no Presídio Estadual de Lajeado. Ele tinha antecedentes por roubo a estabelecimento comercial, furto, porte ilegal de arma de fogo e receptação, entre outros. De acordo com o delegado, o suspeito de 33 anos estava foragido e foi capturado após o assassinato. Testemunhas foram ouvidas e reconheceram o criminoso que teria atirado em Oliveira. O criminoso é detento do regime fechado do Presídio Estadual de Lajeado e já foi solicitada a prisão preventiva pelo homicídio. E um Fusca de placa IHC 9380 de Santa Clara do Sul foi recuperado pela Brigada Militar na manhã desta segunda-feira. O veículo estava na rua Olinda Safran Fleck, no bairro São Bento, aqui em Lajeado. O carro havia sido furtado na madrugada de domingo em Lajeado. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Quando se fala em reforma política no Brasil, e isso já se fala há décadas, o cidadão comum imagina que se esteja falando de fazer leis que eliminem os absurdos que se observam no dia a dia da administração pública, ou seja, nos governos federal, estaduais e municipais, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Senado, no judiciário e por aí afora. Mais uma vez, essa falsa ideia de reforma está sendo vendida à população, que pode ir tirando seu cavalinho da chuva porque nada de prático, nada de substancial vai ser mudado. As únicas ameaças de mudanças pretendiam unificar as eleições, aumentar os mandatos de 4 para 5 anos e acabar com a reeleição.
Além de eu achar que não serão aprovadas, essas medidas não mudam, não reformam nada, porque tudo isso já foi assim antes e nada mudou, nada melhorou. Não seria desta vez. Reforma tem que reformar e não maquiar, tem que mudar e não retornar. Precisaria de muito tempo para falar disso tudo, mas podemos começar pelas câmaras de vereadores, que é onde se gera, onde se fabrica os políticos. Eu acho que o cidadão, para ser eleito, precisaria fazer um curso básico preparatório, como em qualquer outra profissão de técnico em qualquer coisa, para depois ser submetido a um concurso e só depois a eleição. E certamente o mais importante, o exame da vida pregressa do indivíduo, se possível, acompanhado de um minucioso diagnóstico psicológico e psiquiátrico, que pudesse constatar com segurança a índole do candidato, a exemplo do que se faz em alguns concursos públicos e em muitas empresas privadas, através de seus competentes departamentos de recursos humanos. Quem sabe não se precisaria, nessa visão de futuro, tanto assessor parlamentar, tanto técnico para fazer essas coisas, que o vereador deveria ter o mínimo domínio da técnica para fazer. Deveria se repensar também os proventos ou na forma de indenização desse serviço público. Eu sempre fui a favor do aumento de cadeiras nas câmaras, contanto que revista ou eliminada a remuneração, ou seja, os salários desses representantes. Ou seja, mais gente opinando, contribuindo com menos despesa. Uma espécie de conselho municipal único, formados por representantes estratificados da sociedade, da comunidade, escolhidos de forma imune a fraudes, a compra de votos e que lá chegariam não por interesses financeiros ou corporativos, mas sim pelo interesse e pelo bem coletivo. Quem sabe aí formaríamos políticos especialistas em legislação, em administração, em gestão, e não em politicagens, conchavos, negociatas, que mais se preocupam em eleição e reeleição do que nos reais anseios da população. Em políticos que fizessem honrar seus discursos e promessas e não se lembrassem do eleitor só 2 meses a cada 4 anos. Quem sabe não precisaríamos mais estar investigando e processando criminalmente integrantes dos mais altos postos políticos da nação, ou vendo envolvidos em atividades suspeitas os membros, pasmem, dos tribunais de contas, que deveriam ser pessoas de ilibada conduta ética e moral, pois são os responsáveis exatamente para controlar e evitar as falcatruas dos outros. Há pouco tempo tivemos casos aqui no nosso TCE. Agora, o presidente e outro ministro do Tribunal de Contas da União são suspeitos de receber ou ter familiares que receberam ou intermediaram propinas. Temos presidentes que precisam ser blindados para não serem atingidos pelas investigações. Temos ex-presidente, o famoso caçador de marajás, caçado por falcatruas, que está de novo envolvido em confusão, diga-se milionária. Temos ex-presidente que está fazendo de tudo para continuar dizendo que não sabia de nada, mas que está sendo investigado no exterior por suposto favorecimento a empreiteiras brasileiras que realizaram obras com o dinheiro do nosso BNDES nos outros países. Normalmente em países governados por companheiros de ideologia. Voltando à não reforma política, temos que acabar com a malandragem dos candidatos puxadores de voto. Quem não se lembra do famoso e finado deputado Enéas, do Tiririca, do Zambiase, da bonequinha Manuela Dávila, que com as votações absurdas que fazem, levam de carona meia dúzia ou às vezes dúzias de candidatos absolutamente desconhecidos, quiçá muitos despreparados, às nossas casas legislativas. Temos que acabar também com a sistemática perversa do suplente de senador, normalmente um ilustre desconhecido, parente ou apadrinhado dos senadores titulares, que normalmente ocupam em média 1/5 das cadeiras do Senado. Isso é um absurdo que tem que acabar. Mas para que isso tudo cesse, ou ao menos parte disso mude, tem que querer mudar, tem que querer abrir mão de privilégios, coisa que é muito difícil no nosso país. Nem funcionário público quer, nem aposentado quer, empregado nenhum quer, nem filho da gente quer. A diferença é que esses últimos não podem fazer as leis para mudar isso. Os outros podem, mas não querem. Até a próxima.
O deputado federal Covatti Filho, que é do PP aqui do Rio Grande do Sul, estará em Capitão nesta quarta-feira, às 5 da tarde, na Câmara de Vereadores, para fazer a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$250 mil. Os recursos do Ministério da Cidade serão aplicados para o calçamento das ruas 6 de Novembro, João Farias, Miguel Unhoff, 16 de Março e Matias Hartmann. As obras vão beneficiar a comunidade local e proporcionar mais segurança e melhores condições de trafegabilidade à população. Essa é uma demanda antiga da comunidade que o deputado Covatti Filho está atendendo por meio desta emenda parlamentar. E a federalização da educação básica foi um dos temas no primeiro semestre da Comissão de Educação do Senado. Em abril, o ministro do Esporte apresentou os programas e obras que estão sendo realizados para investir na formação de atletas e na preparação para as Olimpíadas de 2016. Ele defendeu a elaboração de uma lei definitiva de incentivo ao esporte. O Seminário Internacional sobre Política do Livro, promovido pela comissão em junho, teve a presença do ministro da Cultura. Juca Ferreira falou da necessidade de melhorar os índices de leitura no Brasil e apoiou a regulamentação do setor. Se isso não for feito, haverá uma concorrência absolutamente desigual entre as grandes lojas de varejo e a internet, principalmente. E aí você quebra o comércio de livrarias e você permite que desapareça uma dimensão importante da vida das cidades, da qualidade de vida das pessoas, que é ter livraria nos vários bairros. Então, o mundo inteiro está caminhando para isso. Na ocasião, a senadora Fátima Bezerra defendeu o preço fixo para a venda de livros. O que nos move verdadeiramente ao tomar iniciativas como essa é ampliar o acesso ao livro e à leitura no nosso país. Nós não queremos as livrarias fechando no nosso país, nós queremos o contrário, nós queremos que mais livrarias abram as suas portas, nós queremos mais pontos de venda de livros pelo país afora. No primeiro aniversário do Plano Nacional de Educação, a comissão realizou uma audiência pública com o ministro Renato Giannini. Ele ressaltou que a maioria dos planos estaduais e municipais de educação já foram apresentados no prazo estabelecido por lei. A federalização do ensino básico, que tramitava na Casa desde 2008, foi aprovada em junho e encaminhada à Câmara dos Deputados. O texto autoriza a criação do Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos e a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base. Hoje, sendo nas mãos do município, os municípios são muito desiguais no Brasil. Então, a educação fica muito desigual. Quando for federal, fica igual. Além disso, vai melhorar, óbvio, porque o governo federal dispõe de recursos. O custo de cada aluno será R$10 mil por ano, para poder pagar R$10 mil por mês ao professor dessa nova carreira, que eu acho que é um salário que vai dar para atrair bons quadros. É um processo, 15, 20, 30 anos talvez para chegar ao Brasil inteiro, mas tem que começar. E hoje nós demos o primeiro passo. O caráter educacional e formativo da capoeira também foi aprovado de forma terminativa, juntamente com a autorização de parcerias entre escolas e associações de praticantes. No dia da votação, o relator da matéria lembrou a história da capoeira, que é, ao mesmo tempo, luta, dança e música. É a alma negra do senador Otto Alencar. Profissional. Hoje a capoeira ela é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência, para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade, e serve também como uma forma de tratamento, e muitas dessas pessoas que praticam essa capoeira em várias APAES, Pestalozzi e outros centros como esse, têm melhorado muito a sua qualidade de vida. A farmácia Escola de Lajeado estará fechada durante esta quarta-feira. De acordo com a coordenação da unidade, o motivo é uma reunião do grupo de trabalho intersetorial, onde serão apresentados assuntos relacionados ao atendimento de moradores em condições de rua para a equipe da farmácia escola.
serão colocadas em prática ações que facilitem o fluxo dessas pessoas na busca pelo serviço. Outra atividade que ocorre nesta quarta é a realização da contagem de estoque de medicamentos. Na quinta-feira, o atendimento retorna ao normal pela manhã, das 8 ao meio-dia e à tarde, da 1 às 5 horas. E o Sistema Único de Saúde terá novo tratamento de hepatite C até dezembro. Priscila Machado traz as informações. Os novos medicamentos para a hepatite C aumentam as chances de cura, diminuem o tempo de tratamento, além de garantir mais conforto e qualidade de vida aos pacientes, com menores efeitos colaterais. Até dezembro, o novo tratamento para hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde. A meta é atender em um ano 30 mil pessoas. É uma revolução no tratamento da hepatite C, muito parecida que aconteceu com a AIDS, com o surgimento dos coquetéis, né? Nós temos, primeiro, um aumento do percentual de cura de 42% para 90%, uma diminuição do tempo de tratamento de 9 meses para 3 meses. Uma maior facilidade, porque hoje os medicamentos disponíveis são injetáveis e nós passamos a ter o tratamento por via oral. E a possibilidade de também tratar pacientes que tenham a co-infecção do vírus da hepatite C com HIV/AIDS e os pacientes que foram submetidos a transplante, que antes não podiam ser tratados. O Ministério da Saúde vai investir 500 milhões de reais apenas neste ano para a compra dos novos medicamentos contra a hepatite C. A negociação com a indústria farmacêutica garantiu um desconto de 90% em relação ao preço de mercado do produto. Nós conseguimos garantir o que há de mais moderno em termos de tratamento da hepatite C por um preço que é 10% do preço hoje praticado nos Estados Unidos e muito inferior, mas muito inferior ao que é praticado inclusive nos países europeus. Então o Brasil é um dos primeiros países do mundo a incorporar esse tratamento mais moderno, esse novo protocolo, e que estará disponível em pouquíssimo tempo na rede pública do SUS para tratar com dignidade as pessoas que são portadoras do vírus da hepatite C. Todos os anos são notificados 10 mil novos casos de hepatite C no Brasil. A doença é uma importante causa de câncer de fígado e cirrose. É silenciosa e só apresenta sintomas em estágio avançado. Desde 2011 são distribuídos testes rápidos da doença, que não conta ainda com uma vacina. E como ação do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou nova campanha para incentivar o diagnóstico e tratamento. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C, o teste é o primeiro passo para a cura. Esta médica infectologista alerta sobre a necessidade do teste. A gente só vai saber fazendo o teste. E lembrar que às vezes a pessoa fala, eu fiz um hemograma. Hemograma não mostra as hepatites. Então, a hepatite é um exame específico. Então, a pessoa precisa fazer um teste específico para o vírus C, o vírus B. Então, são hepatites diferentes e maneiras diferentes de pegar. O posto de saúde de Travesseiro ampliou o atendimento odontológico. Para somar ao atendimento da dentista Ana Paula Kneck, conta agora também com uma nova profissional da área, a dentista Daiane Fiaming. Os atendimentos continuarão sendo feitos junto ao Centro Municipal de Saúde Dr. Menandro da Sede e ao posto de saúde de Três Saltos Baixo. Serão realizadas atividades educativas nas escolas e nos grupos. E para agendar atendimentos, os pacientes devem comparecer ao posto da sede ou fazer contato telefônico. E o vice-presidente da República, Michel Temer, fala sobre a reunião entre a presidente Dilma Rousseff e os ministros. Ele reforça a necessidade de diálogo permanente entre os poderes executivo e o legislativo. Nós fizemos 2 reuniões, a presidente fez 2 reuniões hoje. Uma no período da manhã, eu até cheguei um pouco atrasado, e outra agora à tarde, né? E na verdade, reunião com ministros. E o objetivo da reunião é exatamente fazer a integração dos ministros e do Executivo, portanto, com o Congresso Nacional. Toda a pauta da reunião foi exatamente esta, né? Nós temos que cada vez mais dialogar com o Congresso Nacional. Esta foi a tônica da primeira reunião e foi a tônica da reunião agora à tarde.
Agora, há muita dificuldade para essa negociação do segundo semestre, principalmente considerando esse rompimento formal, oficial do presidente Eduardo Cunha com o Planalto? Olha, tudo vai depender muito de diálogo, né? Inclusive com o presidente Eduardo Cunha. Né? O rompimento dele é um rompimento, como ele mesmo declarou, um rompimento de natureza pessoal e não institucional. Né? Ele fez questão, muito adequadamente, de preservar a instituição e a relação institucional, de modo que nós vamos continuar a dialogar. O que nós temos que fazer é isso. Executivo dialoga com o Legislativo permanentemente. O senhor acha cabível uma pauta bomba, como se costuma dizer, com muitas matérias relativas ao aumento de gastos, matérias complicadas até para a viabilidade da condição econômica do país? O senhor acha plausível isso e que parta de um aliado como o Eduardo Cunha? Olha, eu acho o seguinte, que o Congresso Nacional, os integrantes todos, deputados e senadores, eles são capazes de verificar o que é que pode prejudicar o país, o que pode ajudar o país. A regra geral é que o Congresso, quando legisla, ajuda o país, não é ajudar o governo, porque o nosso compromisso, todos nós, é muito mais com o país do que exatamente apenas com o governo. Você apoia o governo quando o governo está com teses boas para o país. Então eu tenho certeza que o Congresso examinará com muita adequação, com muito cuidado, as teses que forem apresentadas, se forem onerosas para o país, de maneira que o país não possa suportá-las, certamente rejeitará. Preciso de responsabilidade pública nesse momento. Responsabilidade pública e espírito público, especialmente, tenho certeza que o Congresso tem. Presidente, está mantida a reunião com os governadores para essa semana. Hoje o ministro Padilha falou da possibilidade de desmembrar em reuniões regionais, mas a presidente estava falando inicialmente em convidar todos os 27. Isso está mantido? O que ficou definido? Por enquanto, na reunião de hoje à tarde, né, a presidente entendeu que deveria fazer uma reunião geral. Né? Ela certamente já decidiu, mas isso vai, digamos, caminhar até amanhã ou depois da manhã para consolidar essa reunião. Teremos a presidente viajando mais pelo país, presidente, inaugurando obras, mostrando mais, indo mais a público. Acho que ela tem muito a mostrar, né? Parabéns se visitar as obras que o governo realizou. Os governadores são bons aliados nessa questão da Olha, nós vivemos numa federação, né? Quer dizer, essa ideia de que a União faz tudo e pode tudo é uma união equivocada e face do princípio federativo. No princípio federativo, União, Estados e municípios hão de dar-se as mãos. E é o que se deve fazer. Aliás, a prevalência do princípio federativo é que faz com que as coisas caminhem bem. Se esperar só da União, não há solução. Quando você incorpora estados e municípios, o Brasil caminha melhor. Você acha que eles serão bons articuladores do Congresso pelas teses do governo? Até porque afeta também as finanças dos estados, não? Eu acho que serão bons articuladores, especialmente em benefício dos estados. Porque você acabou de dizer que isto afeta os estados. Quando você tem aumentos, por exemplo, aqui na área federal, eles repercutem pela chamada cascata, não é? Nos estados federados, de modo que eles serão bons aliados no interesse da federação e no interesse dos próprios estados. Presidente, hoje o presidente Cunha voltou a defender que o PMDB deixe o governo. Como o senhor responde a ele? Ele insiste nessa Olha, não há resposta possível, porque ele sabe, né, e reconhece que, na verdade, o PMDB tem instâncias partidárias. Começa com a executiva, vai para o Conselho Nacional, depois vai para o Diretório Nacional e, afinal, vai para a Convenção Nacional. Então tem um percurso a ser percorrido, né? E cada um terá a sua opinião a respeito disso, né? Após semanas de tempo chuvoso e úmido, o retorno do sol permitiu que fossem retomadas as obras de pavimentação via PAC 2 em Lajeado. Na Avenida Benjamin Constant, onde será feito o recapeamento no trecho entre a Rua Tiradentes e o viaduto sobre a ERS 130, na divisa dos bairros Florestal e Montanha, ocorreu a limpeza da avenida na segunda. Nesta terça-feira foi iniciada a reperfilagem do trecho, que consiste em passar uma massa fina de asfalto sobre os buracos e trechos desgastados antes do recapeamento, para evitar a formação de buracos após a conclusão das obras. O Departamento de Trânsito já prevê que ocorram congestionamentos em decorrência da obra. Para evitar ou reduzir tumultos nos horários de pico, o coordenador do departamento, Euclides Rodrigues, sugere que os motoristas busquem vias alternativas para se deslocarem dentro do centro da cidade. Preste atenção, está sinalizado, mas de qualquer forma é muito importante que você preste atenção no trânsito de Lajeado, sobretudo aqui no bairro Florestal, entre o centro e o bairro Montanha, pela Avenida Benjamin Constant.
E enquanto o país reclama da crise, a indústria tem retração, a agricultura vai muito bem, obrigado. É o que diz o balanço do setor no primeiro semestre deste ano, apresentado pelo Ministério da Agricultura. Veja com Rafael Gasparotto. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, apresentou um balanço do trabalho realizado entre janeiro e junho deste ano e destacou as prioridades para o setor agropecuário para os próximos meses. Segundo Cátia Abreu, as metas serão informatizar e simplificar processos, implementar uma lei plurianual agrícola, estimular pesquisa e inovação no setor e ampliar a classe média rural brasileira. Se nós pudermos levar assistência técnica, desenvolvimento agropecuário, formação profissional, corrigir as imperfeições de mercado desses produtores, nós não só estaremos melhorando a sua capacidade de renda e ampliando uma classe média sustentável no país, como nós estaremos aumentando a produção e produtividade sem precisar desmatar uma árvore sequer. Os dados apresentados apontam que o Ministério da Agricultura investiu 361 milhões de reais neste primeiro semestre de 2015. O relatório também indica a redução de despesas operacionais com diárias, passagens e contratos considerados excessivos, o que permitiu uma economia de quase 70 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado. O PIB do setor cresceu 4,7% no primeiro trimestre deste ano e foram criados mais de 31 mil postos de trabalho. Com esses resultados, o Ministério da Agricultura prevê um aumento de 20% nos recursos destinados ao Plano de Agricultura e Pecuária para o período 2015 e 2016. Com um potencial de vendas de 1 bilhão e 400 milhões de dólares por ano, Cátia Abreu destacou a abertura de novos mercados como um meio de fortalecer o setor agropecuário. A ministra também afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia será um grande estímulo às exportações brasileiras. Nós temos ainda a União Europeia, que é um destino importantíssimo das exportações brasileiras, em torno de 22%, que é o acordo de Mercosul com a União Europeia. Nós estamos muito otimistas, as nossas trocas deverão ser feitas no último trimestre do ano e nós estamos com essa proposta bastante avançada e efetivando este acordo, esse amplo acordo União Europeia-Mercosul, nós esperamos que as nossas exportações poderão aumentar até em 20% apenas no agro. Nas carnes, um aumento de 15%. O Sicredi continua crescendo de forma sólida no crédito rural. Conforme demonstram os números do ano safra 2014-2015, nos 11 estados onde está presente foram liberados 8 bilhões e 200 milhões de reais em aproximadamente 160 mil operações, crescendo 11% em relação ao ciclo anterior. Para a safra 2015-2016, que iniciou no dia 1º de julho, o Sicredi estima liberar aproximadamente 9 bilhões em 180 mil operações. Na região dos vales, onde o agronegócio tem grande representatividade na economia e na geração de renda e empregos diretos e indiretos, o Sicredi também é um forte parceiro. Atualmente, cerca de 50% de todo o crédito rural disponibilizado aos produtores da região são realizados pela instituição, o que reforça o papel do Sicredi no momento das atividades econômicas de seus associados. E agora, uma ótima notícia para o meio ambiente. A cidade de São Paulo recebeu a primeira frota de ônibus movido a hidrogênio. Leonardo Meira mostra como funcionam estes veículos. Nem sinal de fumaça. O ônibus brasileiro movido a hidrogênio não gera gases poluentes para a atmosfera. E o nível de ruído é tão baixo que o barulho passa despercebido. Novidades importantes num país que é o maior mercado mundial de ônibus. Esse é um ônibus 100% ambientalmente sustentável. A poluição que sai dele é zero. Ele não emite nem material particulado, que é vulgo fumaça preta, que faz mal para a saúde local, e nem gases de efeito estufa, que são aqueles gases que fazem mal ao planeta. Então, ele, assim, do ponto de vista da poluição, ele é zero de poluição, ele é extremamente saudável. Para grandes centros urbanos, onde você tem muito trânsito, muitos veículos, etc., e, portanto, muita poluição,
ele é uma alternativa importante para reduzir a poluição nos grandes centros. Além do Brasil, só mais 3 países têm essa tecnologia: Alemanha, Canadá e Estados Unidos. O hidrogênio é produzido nessa estação, operada pela Petrobras e que fica na garagem da concessionária responsável pelo corredor metropolitano ABD. A matéria-prima é a água. Esse conjunto de equipamentos separa as moléculas em oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é dispensado no ar. Ele é um elemento presente no ar, não tem impacto nenhum. A água que não é aproveitada nesse processo é usada para limpeza, lavagem de ônibus, jardinagem pode ser usada. O projeto foi financiado com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente, ligado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, quase 12 milhões e meio de dólares, e da financiadora de estudos e projetos FINEP, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, valor de quase 3 milhões e meio de dólares. O projeto dos ônibus é 100% brasileiro. Os veículos já estão na última fase de testes e devem começar a operar no final deste mês no corredor metropolitano São Mateus-Jabaquara, onde circulam por dia cerca de 250 mil passageiros. O ônibus tem capacidade para carregar 31 quilos de hidrogênio, o que dá uma autonomia de rodagem de 250 quilômetros, mais ou menos o que os ônibus desse corredor costumam fazer todo dia. O espaço interno é similar ao de um ônibus convencional. Mas chega de conversa. Vamos pedir para o seu Antônio aqui ligar o veículo e a gente vê o ônibus em funcionamento. Por enquanto, os ônibus circulam só na garagem da empresa que opera o corredor metropolitano. Mas o motorista já comemora por contribuir com o meio ambiente. Me sinto privilegiado de estar dirigindo um ônibus movido a hidrogênio aí e saber que estou contribuindo com o ar da atmosfera, não estou poluindo o ar que respiramos, né? Em comemoração ao Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, a Univates promove o show da banda Apanhador Só, exclusivamente para os estudantes da instituição. A apresentação ocorre na mesma data, a partir das 7h30 da noite, no Teatro da Univates. Com alguns anos de estrada, a banda gaúcha atingiu um novo patamar na carreira com o disco Antes que Tu Conte Outra, financiado coletivamente por seus fãs. O segundo álbum do grupo esteve nas principais listas de melhores discos de 2013 e recebeu inclusive o prêmio de melhor álbum nacional da Associação Paulista de Críticos de Arte, um dos mais importantes do país. A banda também foi responsável por lotar diversas vezes locais como o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, o Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Além disso, o Apanhador Só foi convidada a integrar o line-up do Festival Lollapalooza Brasil em 2014 e participou de apresentações em países como Uruguai, Colômbia, México e Estados Unidos. O grupo também venceu a categoria de melhor disco no 20º Prêmio Açorianos de Música e esteve entre os 15 indicados para o 15º Grammy Latino. O sucesso gerou aproximações com selos e gravadoras. Mesmo assim, a Apanhador Só decidiu seguir o caminho das bandas independentes e percebeu no financiamento coletivo uma forma de atingir seus objetivos com a ajuda dos fãs. Recentemente, o grupo elaborou um novo projeto para financiar o próximo disco e, antes disso, realizar um tour pelo país. A ideia foi motivada pela liberdade para produzir e o contato direto com os fãs. O projeto foi mais uma vez bem sucedido e a turnê inicia no mês de agosto. Os acadêmicos interessados devem se inscrever para o evento a partir desta terça-feira, portanto, a partir de hoje, pelo site www.univates.br/sistemas/inscrições, por meio do qual pode ser feito o pagamento de R$ 10 por boleto bancário específico ou cartão de crédito referente ao ingresso.
No dia do show, os estudantes devem apresentar o cartão institucional para que seja liberada a entrada no local. Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Cultura de Eventos da Univates pelo telefone 3714-7000, ramal 5945, ou pelo e-mail nucleodecultura@univates.br. E o Brasil ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015. Veja os dados completos na matéria da NBR. Os Estados Unidos lideram com 265 medalhas, seguidos do Canadá com 217. O Brasil terminou os Jogos em terceiro lugar, com 141 medalhas, o mesmo número conquistado na edição de 2011 dos Jogos Pan-Americanos disputados no México. No Canadá, a delegação brasileira levou para casa 41 medalhas de ouro, 40 de prata e mais 60 de bronze. E a equipe de ginástica rítmica garantiu a 100ª medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Essa medalha eu dedico a todos os brasileiros, a todo mundo que torceu por mim. Eu agradeço a todos, a comissão técnica em especial que me ajudou muito, me apoiou muito, a Confederação Brasileira e o incentivo do Ministério do Esporte é maravilhoso, é muito importante para todos os atletas, porque não se faz atleta em véspera de competição, não são 4 anos, são 8, 12 anos para fazer um atleta campeão. Eu acho que isso tem que continuar, esse incentivo é muito importante, tanto para as categorias que estão competindo nos jogos, tanto para quem está começando, isso é muito importante, tem que continuar. Valeu! Durante 8 dias deste mês, o Shopping Lajeado contou com a presença dos cachorrinhos da APAMA. Era a feira da adoção APAMA, disponibilizada em uma sala no primeiro piso do centro comercial. A união de todas as pessoas que circularam pela feira gerou como resultado 487 quilos de ração doados, mais algumas latinhas de patês. Além disso, R$ 1.296 foram arrecadados através de rifas e doações espontâneas. E o principal de tudo, 60 cães foram adotados e receberam um novo lar. O circuito Palco Giratório Sesc traz a Lajeado, no dia 4 de agosto, o espetáculo teatral Guerra, Formigas e Palhaços, apresentado pelo grupo Estação de Teatro do Rio Grande do Norte. A peça tem sessão única às 8 horas da noite no Teatro do Sesc, na Rua Silva Jardim 135, e os ingressos já estão disponíveis e custam entre R$ 7 e R$ 20. Na história, 2 militares, últimos remanescentes de um batalhão de combate, encontram-se perdidos em uma guerra. Ao tenente e ao soldado cabe agora a tarefa de defender o pequeno território ainda não tomado pelas forças inimigas. Os dois sabem que a única forma de saírem vivos da situação é uma possível chegada de reforços. Porém, quando todas as saídas parecem se fechar, um fato inusitado acontece. O batalhão de 2 homens finalmente se depara estupefato diante daquele que pode carregar o último fio de esperança. A classificação etária é de 12 anos e os ingressos custam R$ 7 para comerciários e dependentes com cartão Sesc Senac, R$ 10 para estudantes, idosos e convênios, R$ 14 para empresários e dependentes com cartão Sesc Senac e R$ 20 para o público em geral. As informações podem ser obtidas no fone do Sesc, que é o 3714-2266. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 28 de julho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos na quarta-feira, às 6h30 da tarde, em edição inédita. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.